Abra sua Bíblia no quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Eu creio que nessa noite nós temos muito a aprender com o capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, eu vou pedir para que não seja projetado, pode colocar o título da mensagem, e gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia, seja ela a sua Bíblia de papel ou a sua Bíblia digital. Se você estiver com a sua Bíblia digital também, seja espiritual para colocar o seu celular no modo avião, aleluia, para que nada roube aquilo que o Senhor deseja fazer. Vamos lá? João capítulo 4, verso 1, eu vou ler mais ou menos uns 40 versículos, tá bom? Então, quero pedir para que você se concentre nessa leitura. A Escritura diz, na versão Almeida, Revista Atualizada: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Sabemos que a hora sexta é meio-dia. Verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, versículo de número 13: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tem marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é um semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviareis para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho.
Para encerrar, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga amém. Glória a Deus. Nós estamos, amados, hoje com uma proposta de, juntos como igreja, sermos abençoados e sermos equipados para o grande desafio que está diante de nós como comunidade de fé. Nós escolhemos esse mês de agosto, especialmente o último sábado deste mês, para, juntos como igreja, realizarmos aquilo que nós intitulamos de Sozo, um dia de salvação. Ou seja, é um dia onde toda a nossa igreja vai realizar um grande evangelismo. Nós o faremos através dos nossos pequenos grupos, os nossos GRs, grupos de relacionamento, aonde todos nós vamos levar pessoas que nós conhecemos, amamos, talvez familiares, amigos, colegas de trabalho, para ouvir o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. E nós cremos que será um dia de grande salvação. Acredito eu que a minha responsabilidade como líder dessa casa é que de fato nós possamos ser equipados, instruídos, para que possamos realizar a obra de Deus. Bem sabemos todos nós que o evangelismo não se trata apenas de um dia marcado no nosso calendário, aonde nós temos um evento para realizar, mas o evangelismo é uma responsabilidade que nós temos. Agora, eu acredito que mesmo sendo uma responsabilidade contínua, é muito importante no exercício da edificação da obra, que de tempos em tempos nós possamos ter ênfases, nós possamos ter foco. Então nós decidimos 2 vezes ao ano, e essa é uma dessas 2, aonde nós como igreja vamos dar ênfase na temática de evangelismo. Eu acredito que o culto de hoje serve para que nós tenhamos então uma verdadeira aula. Por isso eu intitulei essa mensagem de uma aula de evangelismo com Jesus. Quem melhor do que Jesus para nos ensinar como evangelizar? Eu sempre costumo dizer que existem 2 capítulos no Novo Testamento que eu vejo como capítulos que verdadeiramente nos ensinam princípios práticos de como realizar um evangelismo pessoal, 1 a 1, tete a tete. Eu consideraria João capítulo 4, que é esse capítulo que nós iremos nos deter hoje na mensagem, e também Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 é quando nós temos ali o evangelista Filipe, aquele mesmo que havia sido constituído, levantado no capítulo 6 do mesmo livro de Atos, como um diácono na casa do Senhor. É interessante porque no capítulo 6 nós temos então os apóstolos levantando diáconos, e depois nos 2 próximos capítulos 7 e 8, nós temos histórias a respeito desses diáconos. Um desses diáconos fora Estevão, que no capítulo 7 de Atos acaba sendo o primeiro homem na história a morrer em favor de Cristo, o primeiro de todos os mártires cristãos. Atos capítulo 7, Estevão, que havia sido levantado diácono no capítulo 6, mas no capítulo 8 nós temos a história de um outro diácono, que é o diácono Filipe, e a escritura diz que Filipe era um grande evangelista, e que Filipe, ele inclusive realizava cruzadas, e a escritura diz que grandes multidões o seguiam, e que grandes feitos fazia o Senhor por intermédio do seu ministério, curas, sinais, maravilhas, prodígios, libertação. Mas acontece uma coisa muito louca, que no meio do exercício do seu ministério, Deus pede algo inusitado para Filipe. Deus pede para que Filipe deixasse as multidões e fosse para um lugar deserto, e Filipe, ele obedece à direção de Deus, ele não se prende com o fato de que ele estava pregando para muita gente. Eu fico pensando se talvez Deus pedir isso hoje para nós, se talvez no nosso momento de maior impacto ministerial, se talvez no nosso maior momento de extensão ministerial, se o Senhor nos pedisse para largar tudo aquilo que nós fazemos por causa de uma pessoa, nós teríamos a disposição e obedecer? Será que os pregadores, será que os popstars do meio gospel teria a capacidade de largar tudo se Deus pedisse por causa de uma pessoa? Filipe obedeceu a Deus.
E Filipe, ele se encontra com aquele jovem eunuco, que inclusive era etíope, e ele realiza ali um evangelismo pessoal. E uma coisa interessante é que então, tanto esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quanto o diálogo de Filipe com o eunuco, podem nos ensinar princípios práticos, que nós podemos aplicar na hora que nós estamos evangelizando uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus. Agora, eu quero me deter nessa aula de Jesus. Se nós falarmos de evangelismo, pode passar, e enquanto eu for ministrando, você pode ir passando. Se nós falarmos de evangelismo, nós precisamos de lembrar, amados, que o evangelismo é 3 coisas. Em primeiro lugar, o evangelismo é uma ordem. O evangelismo é uma ordem de Deus. Evangelismo não é uma opção. Evangelismo é uma ordenança. A grande comissão é aquilo que o Senhor nos deixou como responsabilidade. Por isso que eu posso afirmar que o evangelismo tanto é uma ordem de Deus, quanto também é a missão da igreja. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Atos capítulo 1, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Evangelismo é uma ordem, evangelismo não é opção. Nós não podemos nos dar ao luxo de pensar se iremos evangelizar. Certamente nós necessitamos de evangelizar. A Escritura diz também, por intermédio do apóstolo Paulo: pregue, quer seja oportuno, quer não. Sabe o que significa? Que mesmo se você julgasse o ambiente e percebesse que talvez não é um ambiente favorável para pregação do evangelho, não importa se o ambiente é favorável, pregue, quer seja oportuno, quer não. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa, você sabe que muita gente quer colocar a culpa na falta de frutificação espiritual, na dureza do coração das pessoas, mas é por isso que no original, quando a Escritura diz em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder. No original, você sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra poder em grego significa dínamos ou dunamis, é a mesma coisa, que significa poder explosivo do Espírito Santo. Por quê? E é daí que inclusive vem a palavra dinamite. É porque quando você é capacitado por Deus para o exercício da pregação, é como se o Senhor coloca uma dinamite em você. E para que serve dinamite? Dinamite serve para explodir aquilo que é duro. Não importa a dureza do coração das pessoas, você carrega uma dinamite do Espírito Santo. Se você carrega uma dinamite, maior o que está em você do que o que está no mundo. Pregue, quer seja oportuno, quer não. Sabe o que é louco? É que eu me lembro também, na carta de Paulo aos Filipenses, no final do capítulo 1, quando, na realidade no meio do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala que tinha gente pregando por inveja. Inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas é porque infelizmente existe ainda muita competição no meio da igreja, gente disputando quem que prega mais, quem que batiza mais, qual igreja que cresce mais, isso, aquilo, misericórdia. Tem gente pregando por inveja. Agora o próprio apóstolo Paulo diz que até se tiver alguém pregando por inveja, Deus é glorificado simplesmente, unicamente, exclusivamente, absolutamente pelo fato do evangelho estar sendo pregado. Então mesmo se alguém fizer com uma motivação errada, Deus está sendo glorificado. Pregue, quer seja oportuno, quer não. Agora, que Deus nos livre de pregarmos com motivação errada, amém? Mas que nós possamos guardar o nosso coração, entendermos que evangelismo é uma ordem de Deus, evangelismo é a missão da igreja, e por fim, evangelismo é a maior necessidade do mundo. O mundo está perdido, o mundo está morto nos seus delitos e pecados, e nós temos o remédio, nós temos a salvação, nós temos aquilo que as pessoas estão buscando, nós temos aquilo que as pessoas não possuem. O evangelismo é a maior necessidade do mundo. Entrando aqui agora, de maneira propriamente dita, nesse capítulo, eu gostaria que você tanto tivesse liberdade para tomar nota daquilo que nós falaremos, assim como também eu peço para que você continue com a sua Bíblia aberta, para que vejamos o que está escrito. Vamos viajar no texto. Interessante que, antes de entrar no verso 1, amados, eu sempre costumo dizer que o evangelho de João, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o evangelho mais evangelístico. Por quê? Todos nós sabemos que cada biógrafo
do ministério de Jesus aqui na terra, traz uma ênfase a respeito da vida de Jesus. Mateus fala que Jesus é rei, Marcos fala que Jesus é um servo, Lucas fala que Jesus é filho do homem, mas João fala que Jesus é filho de Deus. Então, em outras palavras, para quem é ímpio, para quem não conhece o Senhor Jesus, eu vou apresentar Jesus como Deus. Talvez, para nós precisamos de enfatizar que Ele é o nosso rei, que Ele é o nosso Senhor, como Mateus bem disse, no momento onde nós estávamos contribuindo na edificação. Mas o Evangelho de João é aquele que apresenta Jesus, não nem como rei ou como um servo ou como um filho de homem, como o próprio Deus. Por isso que João começa: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E esse verbo veio e ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aonde que está a Bíblia em miniatura? João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi no Evangelho de João que Jesus disse as 7 declarações de quem Ele é. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta. Jesus, eu falei inclusive, eu acho que umas 2 ou 3 ministrações atrás, sobre essas 7 declarações que Jesus libera. Evangelho de João. Por isso que de todos os 4 evangelhos, o Evangelho de João é aquele que mais narra milagres. Qual foi o primeiro milagre de todos aqueles que Jesus fez? E com esse ele deu princípio aos seus sinais. João capítulo 2, festa de casamento, localização Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho. Aonde que está escrito isso? Em João. Por quê? Porque milagre não é coisa de rei, milagre não é coisa de servo, milagre não é coisa de homem, milagre é coisa de Deus. É Deus que faz milagre. E aqui nós temos então algo muito sublime também. No Evangelho de João, o próprio Jesus, ele evangeliza individualmente. João capítulo 3. Agora, olha que interessante. Vamos entrar na história da mulher samaritana, mas vamos perceber algo. Jesus, em um capítulo antes, tinha acabado de realizar um outro evangelismo pessoal. Porque no capítulo 3, Jesus evangeliza Nicodemos. E no capítulo 4, Jesus evangeliza a mulher samaritana. Agora vejamos algo. São 2 pessoas completamente, absolutamente, totalmente distintas. Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos era um judeu. A mulher era samaritana. Nicodemos era rico. Nicodemos era um mestre na lei. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos, irmãos, era um membro do sinédrio. Sabe o que significa isso? Que Nicodemos era um homem da mais alta patente social, seja ela através de status financeiros, porque ele tinha muitas posses, mas também em status religioso. E fora isso também, por ser membro do sinédrio, por sabermos que naquela época existia uma mistura entre a esfera da religião e a esfera da política, até porque o sinédrio era a mais alta corte da nação, e também era composto por pessoas do mais alto nível de instrução religiosa, porque nós temos então uma mistura. Ele, inclusive, além de status religioso, ele tinha também status político. Então, Jesus está pregando para um cara como Nicodemos, mas logo após, ele prega para uma mulher insignificante, para uma mulher, inclusive, que era considerada a escória da sociedade. Aquela mulher, ela ia, como você leu no texto, e você até assistiu, até porque aquilo que nós assistimos é extraído do que está escrito. Então, é poderoso você entender que aquela mulher, inclusive, ela ia tirar água naquele horário, meio-dia, porque está aqui escrita a hora sexta. Você sabe que o judeu, ele começa a contar a hora a partir do nascimento do sol. Então, ele começa a contar a hora a partir 6 horas da tarde. Então, a hora sexta é meio-dia, a hora nona é 3 da tarde, etc. Então, olha aqui para mim. Ela ia para aquele poço tirar água meio-dia, porque ela não queria ser encontrada por ninguém. Ela não queria que ninguém estivesse com ela, pela vergonha que ela tinha, por quem ela era para a sociedade. Quer dizer então que Jesus evangelizou aquele camarada, que ele era um gentleman, aquele camarada que era de fato a representação do mais alto grau de respeito, mas ele evangeliza também aquela que era motivo de zombaria. Sabe por quê? Porque não importa quem é você, não importa o seu status, não importa o que você possui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O evangelismo é uma necessidade de todos, diga amém. E aqui a escritura diz, então vem comigo no verso 1, e inclusive eu já me adiantei quando eu só mencionei algo aqui. A escritura diz, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia.
O que é isso aqui? É simples. As pessoas começaram a falar a respeito do fato de que o ministério de Jesus estava crescendo mais do que o ministério de João Batista. Abrindo um parêntese, nota de rodapé. Infelizmente, João Batista não teve um discernimento dos tempos e das estações. Tendo em vista, inclusive, que João Batista, ele cumpre muito bem o seu papel como aquele que era chamado e escolhido para ser o que iria preparar o caminho do Senhor. João Batista, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho para o Messias. Por que está escrito que João Batista foi o maior de todos os profetas? Porque João Batista, de todos os profetas, ele foi o único que viu o que ele falou. 700, 800 anos, Isaías profetizou que a virgem daria à luz e conceberia um filho, capítulo 10, e ele seria chamado Emanuel. Isaías, ele vê o nascimento, profeticamente. Isaías vê a morte, 53, verso 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías viu o nascimento, Isaías viu a morte, mas ele viu apenas com os olhos da fé, ele viu apenas com a percepção profética, porque não aconteceu nos seus dias. Miqueias profetizou, tantos outros foram profetas messiânicos, mas João Batista foi o único que viu o cumprimento. João Batista, ele estava lá, realizando o seu ministério profético, e Jesus veio, e ele falou: eu não sou digno de desatar-lhe as suas sandálias. João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus no ombro, através de uma pomba. João Batista olhou para o céu, e ele ouviu a voz: este é o meu filho amado, em quem tenho eu todo o meu prazer. Quem está comigo aqui? Mas sabe qual foi o problema? João Batista não parou na hora que tinha que parar. Você sabe, nós como homens de Deus precisamos entender que o nosso ministério precisa estar em linha com a vontade de Deus. A função de João Batista era preparar o caminho, mas depois abrir alas para que apenas o ministério de Jesus continuasse. Mas infelizmente, João Batista continuou seu ministério. Fecha parênteses, volta para o texto. As pessoas fizeram aquilo que até hoje elas fazem, que é o quê? Ficar com aquela discussão de qual ministério é mais relevante, de qual ministério é mais importante. Sabe o que Jesus faz? Jesus foge da discussão. É muito triste porque ainda hoje as pessoas querem trazer métricas naturais para medir o que Deus está fazendo. As pessoas querem achar que talvez quem tem mais autoridade é quem tem mais seguidor em rede social. Pelo amor de Deus, né? Muita gente às vezes vai abordar um pastor. Eu mesmo às vezes chego a alguns lugares, as primeiras perguntas que as pessoas me fazem é: quantas pessoas tem na sua igreja? Vê lá se a minha autoridade está pautada em quantos membros tem na minha igreja. Nós precisamos ser mais bíblicos. Já sabe o que Jesus faz? Jesus foge da discussão. Quando Jesus começa a ver esse tititi, essa conversinha de disputa, de quem que está batizando mais, de quem que está crescendo mais, Jesus sai da Judeia e vai para Galileia. Quem está comigo? Aí a escritura diz, verso 4, era-lhe necessário. Diga comigo, necessário. Agora isso já nos pega. Por que era necessário? Você sabe que a viagem, vamos falar aqui da geografia nesse contexto. A viagem entre a Judeia e a Galileia, ela poderia ser feita por 3 vias, por 3 caminhos. E vou até te contar um fato interessante. Passando por Samaria, era até o caminho mais curto. Eu vejo inclusive muita gente que fala que era o caminho mais longo, mas está errado, era o mais curto. Todavia, mesmo sendo o caminho mais curto, era o menos usado. Por quê? Porque era o caminho mais perigoso. Por quê? Porque era uma região de conflito. E eu, inclusive, daqui a pouco, daqui 2 minutos, eu vou te contar quais eram as razões desses conflitos. Então, quando alguém saía da Judeia para ir para Galileia, ninguém tinha o hábito de passar por Samaria. Mas Jesus falou: eu passei por aqui, porque era necessário. Agora, por que era necessário? Porque já estava marcado na agenda do céu que aquela mulher teria um encontro com o Cristo, o Deus vivo e poderoso. Sabe o que vai acontecer? O era necessário que aconteceu na história da mulher samaritana, o era necessário que já aconteceu na minha vida, o era necessário que já aconteceu na sua vida, no último sábado desse mês, o era necessário vai acontecer mais uma vez, porque nós vamos convidar pessoas a estarem ali, ouvindo aquilo que nós temos para compartilhar, mas sabe que elas não têm dimensão ainda? Que elas encontrarão com aquele que pode oferecer uma água que elas nunca mais terão sede, e a sua alma será completamente saciada. Era-lhe necessário. Não porque era o caminho mais fácil, não porque era o caminho mais lógico, não porque era o caminho mais óbvio, mas porque era o caminho que
que o Pai tinha reservado para que um perdido fosse encontrado. E então, nós temos aqui o fato de que Jesus, contrariando toda a lógica, Jesus começa a conversar com essa pessoa. Agora, por que contrariando a lógica? Porque, irmãos, no processo do evangelismo, pode passar, da mulher samaritana, nós vemos então Jesus quebrando 3 barreiras. É como se, por que os discípulos, quando chegaram naquela cena, ficaram escandalizados? Os discípulos ficaram perplexos, porque não seria comum uma pessoa como Jesus estar conversando com uma mulher como ela. Jesus, com o fato de se abrir para poder ali sentar com aquela mulher, ele quebra 3 barreiras. A primeira barreira que Jesus quebra é uma barreira que literalmente era um preconceito cultural. Primeiro, um preconceito cultural, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Daqui a pouco eu vou te contar por quê. E você sabe que é interessante que nós estamos falando de uma região, de uma cidade chamada Sicar. Sabe qual é o significado da cidade de Sicar? Terra dos bêbados. E olha que louco, Jesus falou para que os discípulos então saíssem para que eles comprassem pão. Só que o pão samaritano era considerado indigno para um judeu. Mas mesmo assim, Jesus, ele quebra esse protocolo. Mas se a gente for ainda piorar, você sabe que não era comum que um homem conversasse em público com uma mulher, mas principalmente se esse homem fosse um rabino, se esse homem fosse um mestre. E para aquelas pessoas, obviamente que não sabiam e conheciam que Jesus Cristo era o Messias e o Salvador, os judeus olhavam para Jesus e simplesmente achavam que Jesus era mais um rabino. E eu vou te contar uma coisa, um rabino não apenas não conversava como uma mulher em público, como o fato de que um rabino não conversava em público, nem mesmo com a sua esposa. Olha que coisa doida. Jesus nunca foi casado, e ele se dispõe aqui em conversar com uma pessoa que era considerada indigna, com uma pessoa que era considerada impura. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele quebra esse preconceito cultural, esse preconceito social, e ele até mesmo corre risco da sua reputação ser manchada, tudo isso para salvar uma vida, porque ele estava disposto a quebrar todo o protocolo, para que alguém pudesse encontrar com ele. Mas em segundo lugar, ele não apenas quebra então esse preconceito cultural, e aqui entra na razão pela qual nós temos esse aparente conflito entre os judeus e os samaritanos. Pode passar até os dois, eu vou falar deles juntos, que é o preconceito, pode passar, que é o preconceito racial e o preconceito religioso. Por que preconceito racial? Porque é isso mesmo, os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo misturado. Existia uma miscigenação muito forte em Samaria. O que é isso? Miscigenação, uma mistura de raças. Agora, por que existia uma mistura de raças? E aí nós precisamos de voltar na história. Porque quando os assírios dominaram a região da Samaria, o que aconteceu ali? Os assírios se casaram com as mulheres daquele lugar. E então a raça foi misturada. Vem comigo. Primeiro rei da nação de Israel, Saul. Segundo rei, Davi. Terceiro rei, Salomão. Quarto rei, Roboão. Você sabe aquela expressão teológica da política insensata de Roboão? Nos dias do filho de Salomão, neto de Davi, no governo de Roboão, a nação de Deus, a nação de Israel foi dividida. Então a separação das tribos. Nós temos a divisão da nação, das tribos. E você sabe então que das 12 tribos de Israel, 10 tribos decidiram se tornar independentes de Jerusalém. Quem foi o camarada que liderou esse movimento separatista? Foi um homem chamado Jeroboão, que inclusive depois acabou se tornando o primeiro rei. Das 12 tribos, apenas 2 tribos ficaram unidas, perpetuando então a dinastia davídica. Quais foram essas 2 tribos? Judá e Benjamim. O que é até interessante pelo fato de que Judá era a maior das 12 tribos. E Benjamim era a menor das 12 tribos. Mas mesmo sendo a menor,
a tribo de Benjamim era uma tribo muito respeitada. Por quê? Porque Saul, que era o primeiro rei, conforme está escrito no 1 Samuel capítulo 9, Saul, filho de Quis, era benjamita. Então a tribo de Benjamim tinha moral, porque foi a tribo, obviamente, que deu então origem ao primeiro rei da nação. Por outro lado, a tribo de Judá era mais importante, porque era a maior das 12 tribos, e porque também Jerusalém ficava em Judá. Então você sabe que historicamente, você tem então aqui, na geografia da nação de Israel, essas duas tribos ao sul, Judá e Benjamim. Por isso que nesse momento então que o país se dividiu, muitos chamaram então essa parte do sul simplesmente de Judá. Então quando você lê na palavra de Deus, os livros históricos, depois do processo da separação, quando você vê o termo Judá, está se referindo ao reino do sul. E quando você vê o termo Israel, está se referindo ao reino do norte. E por que que então o reino do norte levou o nome do país? Porque das 12 tribos, 10 ficaram juntos com Jeroboão. Quem está comigo? Para encerrar, o que acontece então? Uma vez que o país se divide, o país se enfraquece. E aí, então, em um momento da história, os assírios dominaram o reino do norte. E quando os assírios dominaram o reino do norte, foi o que eu disse para você, que muitos assírios começaram a se casar com aquelas mulheres. E, por exemplo, Samaria, assim como Jerusalém, que antes era a capital de toda a nação, continuou sendo a capital do reino do sul, continuou sendo a capital de Judá. Samaria se tornou a capital de Israel, a capital do reino do norte. Então, nós tivemos ali uma grande mistura racial, mas não só mistura racial, uma mistura religiosa também. É como se o reino do norte, ele se tornou híbrido e sincrético. Por quê? Porque você tinha uma mistura racial e você tinha também uma mistura religiosa. Nós sabemos que sincretismo religioso fala então de uma mistura de crenças, uma mistura de dogmas. E o que acontece então? Historicamente você sabe que assim como os assírios dominaram o reino do norte, passado um certo tempo, através da liderança de Nabucodonosor, o império babilônico, o que eles fizeram? Eles dominam o reino do sul. Você sabe da história, até porque os profetas profetizaram, inclusive nós dividimos todos os profetas na Bíblia em três classes. Os profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Por quê? Porque o povo de Deus, o reino do sul, foi levado cativo 70 anos na Babilônia. Alguns profetas profetizaram que isso ia acontecer, outros profetizaram nos dias do cativeiro babilônico, como por exemplo Daniel, todo mundo sabe disso. Dentro desse contexto, irmãos, o povo de Deus então do reino do sul, fica cativo por 70 anos na Babilônia, mas depois, pela graça de Deus, o povo retorna. Deus levanta homens como Zorobabel, Deus levanta homens como Esdras, Deus levanta homens como Neemias, e quando eles voltam então, o que é que eles fazem? Eles vão reconstruir a nação. E qual é o motivo de toda a briga então entre os judeus e os samaritanos? Quando a nação foi ser reconstruída, os irmãos sabem, eles reconstruíram o templo de Salomão. E quando eles estão nesse processo de reconstrução do templo de Salomão, uma coisa gloriosa que aconteceu, louvamos ao Senhor, é que mesmo nesses 70 anos, onde eles ficaram então cativos na Babilônia, eles não abandonaram a fé no Senhor. Então quando eles voltam, eles já voltam querendo reconstruir o templo, porque eles continuavam com a fé em Deus. Mas nesse processo, os samaritanos, os irmãos do reino do norte, eles quiseram então fazer uma aliança com o povo do reino do sul, no processo da reconstrução do templo. Mas por conta do sincretismo religioso do reino do norte, eles viraram e falaram assim: nós não vamos fazer aliança com vocês não. E aí o reino do norte ficou então chateado com o fato de terem uma aliança rejeitada. E o que eles então decidiram fazer? Eles decidiram construir um templo de adoração em um monte chamado Gerizim. É por isso que você tem esse diálogo da mulher samaritana com Jesus, quando ela quer falar de adoração, porque ela falou assim: eu vejo que você é profeta, então você tem que me responder uma coisa: aonde que eu tenho que adorar? Porque como eu sou samaritana, eu aprendo que eu tenho que adorar em Gerizim, mas vocês judeus falam que a adoração tem que ser em Jerusalém, até que Jesus fala: você tem que adorar em espírito. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Então, não era concebível
um homem judeu dá moral, dá atenção para uma mulher samaritana. Mas Jesus quebra o preconceito cultural, Jesus quebra o preconceito racial, e Jesus quebra o preconceito religioso, para que uma vida tivesse um encontro com Ele. E chegando aqui agora, no clímax da nossa mensagem, Jesus, ele começa o processo de evangelismo. E agora, para você que gosta de tomar nota, eu gostaria que você escrevesse os 5 princípios que nortearam, então, esse processo de evangelismo. E eu poderia chamar, então, das 5 estratégias que Jesus usa para alcançar essa mulher. Diga assim comigo, as 5 estratégias que Jesus usa para alcançar essa mulher. Eu quero falar algo para vocês em amor. Sabe por que eu estou compartilhando isso? Porque eu quero que essa semana você viva isso com uma pessoa. Você vai receber agora ferramentas práticas. E eu quero desafiar toda a nossa igreja a exercitar isso essa semana. Você vai começar a evangelizar as pessoas que vão participar do Sozo. Então eu quero convidar você a vir comigo e você perceber o que Jesus fez. Vamos lá, abra no verso 7. A escritura diz, verso 7: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Primeiro lugar que eu quero compartilhar com vocês, amados, Jesus, ele desperta a simpatia daquela mulher. Então, como que você começa um diálogo com uma pessoa que você quer evangelizar? A primeira coisa que você faz é despertar a sua simpatia. Amados, se nós pararmos aqui para observar, é inusitado o que está acontecendo. Porque se o assunto fosse simplesmente beber água, por que Jesus pede água para aquela mulher? Jesus é Deus. Jesus poderia ele mesmo ter tirado aquela água. Jesus, inclusive, ele poderia ter feito um milagre se ele quisesse. Mas o que Jesus decidiu fazer? Jesus decidiu pedir um favor para aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher que se sentia rejeitada por todos, do nada, ela vê uma pessoa se colocando em um lugar de humildade. Em outras palavras, se eu estou pedindo um favor para alguém, é porque eu estou dizendo que eu preciso de algo que esse alguém pode me oferecer. Olha que humildade, olha que postura. Sabe qual que é o problema? É que tem muita gente que quer chegar, às vezes para ter um diálogo com alguém, mas você quer chegar falando de si. Você quer chegar crescendo, você quer chegar dando carteirada, você quer chegar falando quem é você, o que você faz. Jesus chegou pedindo favor, Jesus chegou se humilhando, Jesus chegou construindo uma ponte de conexão. Que o Senhor nos livre a começar o diálogo de maneira tola, aonde às vezes nós quebramos conexão, ao invés de construirmos uma ponte de relacionamento. Jesus, ele chega então, pede favor, ele desperta a simpatia, ele se humilha. Ele sabia que naquele horário ninguém estava lá, então ele sabia que aquela mulher tinha escolhido aquele horário para que ninguém a perturbasse, mas ele vai lá com aquela postura de: ei, eu preciso de você. E obviamente então ele começa de onde a pessoa está. E eu preciso te dizer isso, sempre começa de onde a pessoa está. Jesus começa falando sobre água, porque era isso que ela estava fazendo. Eu citei para você Atos capítulo 8, e uma coisa que eu me lembro, é que em Atos capítulo 8, Filipe fez a mesma coisa. Porque quando Filipe chega no deserto e vê aquele jovem etíope eunuco, ele vê que aquele jovem estava lendo, e curiosamente, sabe o que aquele cara estava lendo? Aquele cara estava lendo o livro do profeta Isaías. Inclusive, ele estava lendo o capítulo 53. E qual foi a primeira coisa que Filipe falou para aquele homem? Compreendes o que está lendo? A primeira coisa que Filipe falou estava relacionada àquilo que a pessoa estava fazendo. Ele começou a conversar sobre leitura, porque aquela pessoa estava lendo. Jesus começa a conversar sobre copo de água, porque aquela pessoa estava tirando água. Nós precisamos de começar aonde as pessoas estão. Quem está comigo, diga amém, glória a Deus, aleluia. Segundo lugar, Jesus então, além de despertar a simpatia, o que Jesus faz? Jesus desperta a curiosidade. Se você vê no verso 10, ele fala assim: mulher, se conheceras quem é que te pede. Mulher, se você conhecesse o dom de Deus, uma vez então, que Jesus já tem uma atitude simpática, agora sabe o que Jesus começa a fazer? Jesus começa a despertar curiosidade. Mulher, tem uma coisa para te contar. Existe algo que você não sabe, existe algo que você não conhece.
existe algo que você não tem. E ó, você não tem noção do que é isso. Ah, é uma água. Você sabe, é uma água diferente dessa. Ah, legal, você gosta de água, né? Você gosta de beber água. Pois é, eu tenho um negócio para te contar. Eu tenho uma água, que se eu lhe der, você nunca mais ia ter sede. Opa, o que é isso? Não, em outras palavras, eu quero saber o que é isso, meu Deus do céu. Que água que é essa? Você está vendo? Jesus está mexendo com a curiosidade da pessoa. Agora tem gente que vai pregar o evangelho, mas sua fala é tão xoxa, sua fala é tão medíocre, sua fala é tão estúpida. Ninguém quer saber do que você quer falar, porque você é chato, entendeu? Você não é nem simpático, você já fechou a porta. Larga de ser chato, meu Deus do céu. Entende isso? Agora, olha que interessante, olha aqui para mim. Mas, tá, vamos supor que você não é chato, que você, sei lá, que você não é nada, né? Nada, nem legal, nem chato, nada. E aí, se você não for nada, pelo amor de Deus, não chega com aquela postura, assim de, tem gente que ele diminui o evangelho. Ei, você está compartilhando o evangelho, você está compartilhando a boa nova de salvação, você está compartilhando aquilo que é a coisa mais poderosa da história do universo. Você tem que ter brilho no olho, você tem que ter sangue na boca, aleluia. Você tem que ter euforia. É o evangelho de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo, é uma bomba atômica. Porque isso tem que mexer com a curiosidade da pessoa. Olha, eu estou aqui para te falar algo grande, eu estou aqui para te falar algo sublime, eu estou aqui para te falar algo que você nunca ouviu, eu estou aqui para falar aquilo que olhos nunca viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o evangelho. Não diminua o evangelho, aleluia, glória a Deus, meu Deus. Para finalizar, a respeito da curiosidade, Jesus ainda atiça uma coisa. Jesus falou assim: você está aí no poço, né? Pois é, mas eu quero te contar que eu tenho uma fonte. Como assim? Sabe que no original a palavra poço, no grego, vem da palavra frear, da onde no português nós temos inclusive os lençóis freáticos. O que é isso? Na literalidade, é aquilo que nós chamamos de cacimba. E eu até estava lendo no dicionário a definição de cacimba, que é literalmente um buraco que se cava até atingir um lençol de água subterrânea. O que Jesus está querendo falar? Ei, sua vida é uma cacimba, sua vida é um poço. Qual é a característica da água no poço? É que a água é parada. Mas sabe qual é a segunda característica também? Que acumula lodo, é sujo. Mas Jesus fala: deixa eu te contar uma parada. Essa água você está pegando em poço, mas eu posso fazer de você uma fonte. Eu tenho o poder de agitar as águas. Porque no poço a água é parada, mas na fonte a água é corrente. Água viva. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então você está vendo que Jesus está atiçando a coisa. Jesus está despertando curiosidade. Mas depois, nós temos em terceiro lugar, o que Jesus faz? Jesus desperta uma necessidade. A pessoa precisa então de começar a perceber que ela precisa. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é se nós olharmos para a resposta que aquela mulher deu, foi uma resposta semelhante à resposta dada por Nicodemos. Por quê? Porque quando Jesus vira para aquela mulher, fala assim: mulher, eu tenho uma água para te dar. A mulher vira para Jesus e fala assim: então eu quero beber. Cadê o copo dessa água? Cadê a garrafinha? Lançar uma garrafinha nova, né? Maús Conf 2024, aleluia. 2 anos que eu estou bebendo água na mesma garrafinha, estou até desbotando aquela coisa toda, né? Olha aqui para mim, loucura, né? O que eu estou falando? Olha só. Novidades, aguarde. Então, você percebe assim, a mulher acha que o assunto é água. Não, então me dá dessa água, eu quero beber dessa água. O que Nicodemos tinha falado? Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, sabe qual que é o negócio, Nicodemos? Você vai ter que nascer de novo. Aí Nicodemos vira e fala assim: Jesus, então nós estamos com um problema. E aliás, um problema muito grande. Como que eu, desse tamanho, vou voltar para a barriga da minha mãe? Como que eu vou caber dentro do ventre materno? Então, você percebe que quando Jesus fala para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, Nicodemos na hora tentou entender como que ele ia voltar para dentro da barriga da mãe dele. Quando Jesus fala para aquela mulher: você tem que beber dessa água, na hora ela queria o copo dessa água.
que as pessoas não entendem que a conversa de Jesus não é natural. A conversa de Jesus é espiritual. O mundo está em busca de coisas naturais, quando na realidade ele precisa de entender que existe uma necessidade que é espiritual. Jesus então ele desperta essa necessidade. Em outras palavras, mulher, nada nesse mundo tem o poder para te satisfazer. Jesus está dizendo que não existe satisfação nas coisas dessa terra. Irmãos, o que está acontecendo lá fora? As pessoas estão desesperadamente buscando. Engraçado, buscando por tudo. Todo mundo querendo ter a grande experiência. Todo mundo querendo viver a grande novidade. Todo mundo querendo a nova doutrina. Todo mundo querendo o novo prazer, o novo sucesso, a nova riqueza. Ninguém fica satisfeito com o que tem. Não importa o que você tem, você já está olhando outra coisa, você já quer desistir do que você faz, você já quer aprontar outra coisa para você fazer, porque você fica naquela, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Eu não estou falando que você tem que ser Zé Mané e não preocupar com o futuro, não. Nós somos pessoas ativas sim, somos pessoas sonhadoras sim. A Escritura diz, cabe ao homem fazer planos, temos que fazer plano, temos que planejar, a resposta certa vem do Senhor, mas nós não podemos ficar nessa ânsia de procurar achando que é isso que vai nos satisfazer. Achando que é isso que vai nos trazer plenitude, achando que é isso que vai ocupar o buraco da nossa alma, porque o buraco da alma de um homem é do tamanho da presença de Deus, amém? Em quarto lugar, nós temos então a quarta coisa que Jesus desperta a consciência daquela mulher. Agora, irmãos, preciso muito da sua atenção, porque aqui esse é o momento mais importante. Olha que coisa louca. Esse é o momento mais importante do evangelismo. Por quê? Porque agora, uma vez que houve uma simpatia, houve o despertar de uma curiosidade, houve o início da percepção de uma necessidade, agora Jesus faz aquela mulher cair em si. Nesse exato momento então, Jesus desperta consciência. Talvez você me pergunte, qual o momento que Jesus desperta a consciência? Na hora então, que Jesus vira para ela e fala assim, mulher, chama o teu marido. Por que Jesus mandou a mulher chamar o marido? Porque Jesus sabia que aquela mulher era amaziada. Jesus sabia que aquela mulher morava com o namorado. E sabe o que isso obviamente nos ensina? Que morar com o namorado é pecado. Que morar com quem não tem aliança é pecado. Jesus estava aqui despertando consciência de pecado. Jesus estava aqui falando, eu sei quem é você é pecadora. Inclusive, se a gente for falar dessa área da sua vida, você já teve 5, e o que você tem não é seu. Mas olha que coisa poderosa, Jesus não começou a conversa apontando o dedo na cara. O problema é que tem muita gente que quer começar a conversa chamando o outro de pecador. Existe muita tolice. Tem muita gente que já chega quebrando a ponte. Jesus constrói um ambiente de simpatia, de conexão, de curiosidade, para depois despertar a consciência. Quem está comigo aqui? Mas a consciência precisa ser despertada, né? Tem tanta gente tola, tem tanta gente estúpida. Você não sabe por que ninguém converte. Olha o jeito que você prega, né? Entra na casa do cidadão, olha esse quadro aí é do diabo é você, cidadão, que faz tudo errado, né? Que faz tudo errado, tudo. Jesus ensina de um jeito, você faz de outro, né? Já chega, né? Pensa se Jesus tivesse chegado e falado, o negócio é o seguinte, eu sou o Messias, você não presta, está indo para o inferno, vem aqui e bebe da minha água. Essa mulher ia embora correndo. Jesus começa a pedir um favor, me dá um copo de água. Então, deixa eu te contar uma coisa, você entra na casa de um camarada que não conhece o Senhor Jesus, que não teme a Deus, não precisa você falar que o quadro dele é do diabo, tudo dele é do diabo, ele é do diabo. Então que novidade que é essa? Por que você está espantado que é do diabo? Está tudo certo. Então tenha sabedoria, tenha tato, tenha sensibilidade, tenha amor, tenha graça. Amém, irmãos? Amém? Amém? Jesus agora ele desperta a consciência. E ele fala, você está em uma condição que você precisa reconhecer que é pecadora. Por quê?
Jesus desperta o senso de pecado, porque só vai haver necessidade de arrependimento quando tiver percepção de pecado. Você sabe qual que é o problema? É que hoje tem muita gente que prega fé sem arrependimento. Tem muita gente que prega só a fé. Fé. Pois é, meu amigo, está faltando pregação que chama as pessoas para o arrependimento. Você sabe por quê? Porque não existe fé sem arrependimento. Não existe. Por quê? Porque se as pessoas não tiverem percepção da sua perdição, irmãos, ela não vai precisar de um Salvador, porque só pode ser achado quem reconhece que está perdido. Então, num processo de evangelismo, tem sim que acontecer o despertamento da consciência do pecado. Só vai tomar remédio quem recebe e aceita o diagnóstico da enfermidade. Amados, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é doutor ou se é analfabeto, não importa se frequenta a igreja ou se nunca pisou em uma. A pessoa precisa de entender que não há alternativa fora do evangelho, que ela precisa de um Salvador. Você sabe que a gente também, como igreja, nós não podemos achar que nós temos que pregar o evangelho só para quem está com a vida arruinada. Nossa, eu tenho que pregar para aquele ali, por quê? Porque a vida está destruída. Tem mesmo, mas tem gente que acha que é isso, que a gente tem que pregar só para quem está com a vida petimbada, está morrendo, vamos lá pregar. Tem que pregar mesmo. Está nas drogas, está na prostituição, vida miserável, no fundo do poço. É isso mesmo, temos que pregar. Mas eu posso falar também, e o cara que mora na cobertura? E o cara que mora no condomínio fechado? E o cara que tem milhões na conta bancária? E o cara que tem um carro importado na garagem? E um cara que tem saúde? Ele não precisa de Salvador? Nós precisamos pregar para todos. É necessário que haja um despertamento de consciência. A grande verdade é que não importa situação econômica, não importa posição social, não importa posição política, não importa posição religiosa, o homem está perdido. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas é muito bonito ver como que Jesus começa a conversa, porque, amados, Jesus teve sabedoria. E eu quero dizer algo para você também, para finalizar esse ponto. Os discípulos não foram autorizados por Jesus para saírem e começarem os seus respectivos ministérios, antes que não fossem capacitados pelo Espírito Santo com poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, aí sim vocês poderão ser minhas testemunhas. Esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que significa? Nós não saímos para evangelizar, nós não saímos para pregar, sem que antes tenhamos sido revestidos de poder. Sabe por quê? Porque na hora que você chega nesse ponto da conversa, no ponto que você desperta a consciência, no ponto que a pessoa descobre que você é pecador, quero te contar uma coisa, não é o seu dedo na cara da pessoa que faz ela se converter, não, é a demonstração do poder de Deus. O problema é que tem muita gente com disposição para enfiar o dedo na cara, mas não carrega poder de Deus nenhum, aí nada acontece. Como que Jesus, por exemplo, manifestou o poder aqui do Espírito? Quando ele lança uma palavra de conhecimento. Eu sei quem é você, né? Vamos falar de vida matrimonial. Você já teve 5 maridos, e o que você tem não é seu. Opa, agora acabou, meu amigo. Agora a mulher está desarmada. Nesse momento, no ápice da pregação do evangelho, tem que sair algo sobrenatural da sua boca. É a hora que o céu tem que invadir a terra. É a hora que a pessoa sabe que não é pelas palavras que estão saindo da sua boca, porque nós não pregamos com palavras de persuasão humana, nós pregamos com demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver a coisa acontecer. Que o Senhor nesses dias possa revestir a nossa igreja de poder. Que
que o Senhor nesses dias possa revestir essa casa, possa revestir esses discípulos de poder do alto, para que quando nós abrirmos a nossa boca no sozo, glória de Deus possa invadir cada casa, glória de Deus possa invadir cada lugar, para que as pessoas não tenham um encontro com as nossas palavras, mas para que as pessoas tenham um encontro com o genuíno poder do Espírito Santo de Deus. Aplaude a Jesus. E para encerrar, a última coisa que Jesus faz, Jesus desperta uma fé verdadeira. É interessante porque aquela mulher, ela estava muito preocupada em entender teologicamente o que estava acontecendo. Ela faz pergunta para Jesus a respeito de adoração. Ela faz pergunta para Jesus a respeito de qual seria o lugar que ela deveria adorar, e eu já te contei por quê. Em outras palavras, Jesus, e aí, é onde eu escuto aqui dos meus pais, os samaritanos, é em Gerizim ou é em Jerusalém? Mas Jesus fala, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que não adora em Espírito e em verdade. Nós precisamos entender algo, vou abrir um parênteses aqui, nota de rodapé, olha aqui para mim. O culto a Deus precisa ser em Espírito e em verdade. A adoração tem que ser verdadeira. Sabe o que significa? Tem que ter verdade, tem que ser bíblica. O culto tem que ser bíblico, né? Tem tanta aberração acontecendo aí fora, tanta coisa que você vê em liturgia do culto, né? Fruto de emocionalismo, fruto de achismo humano. Não, o culto tem que ser bíblico. Nós precisamos ser bíblicos, porque a adoração, ela é em verdade. Mas eu posso te contar uma coisa triste que também acontece, é que tem muita gente teologicamente certinha, mas o coração está frio. Tem muito culto então, está tudo organizado, biblicamente está tudo certo, teologicamente não tem nenhum erro, mas tem sequidão no povo, tem sequidão no ambiente, porque não adianta ser verdadeiro se não for poderoso, não adianta ser em espírito se não for também, não adianta ser em verdade se não for também em espírito. Mas você sabe, vou te contar também, tem muita gente que tem uma adoração sincera em espírito, mas que não está em verdade. Posso te dar um exemplo? Pessoas, por exemplo, que talvez pagam promessas. Às vezes a pessoa, ela tem um coração sincero para Deus, ela está lá, andando de joelho, anda tanto de joelho que até esfola, o joelho até sangra. Posso te contar uma coisa? Muito provável que uma pessoa, por exemplo, que faz uma promessa dessa, que paga uma promessa dessa, ela tem sinceridade no coração, ela é sincera em querer agradecer a Deus, ela é sincera, mas sabe qual é o problema? Porque só sinceridade também não basta, porque tem que ser em espírito, mas tem que ser em verdade, ela está errada. Então, amados, que Deus nos dê uma adoração bíblica e poderosa, sincera e verdadeira, amém? Amados, nós precisamos de entender que existe algo em fé que precisa ser liberado no nosso coração. E essa mulher, ela então viu Jesus se revelar a ela como Messias, e diferente de uma atitude tola que seria falar isso no início, Jesus fala no final: eu sou o Messias, eu sou esse que fala contigo, você é uma pecadora, mas eu sou o Salvador. Jesus, ele tem uma abordagem sábia, Jesus tem uma abordagem sensível, e Jesus tem uma abordagem estratégica, e essa mulher tem os seus olhos abertos. E eu finalizo dizendo, toda pessoa que tem um encontro real com Jesus, toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, no final, sabe o que acontece? Ela agora começa a ter um espírito de urgência no coração, e ela começa a ter pressa em sair, anunciando que Jesus Cristo salva. Aquela mulher, ela foi para a sua cidade, ela volta para a sua cidade, e sabe o que acontece? Ela volta para a sua cidade, e quando ela vem se encontrar com Jesus, ela não está sozinha, ela já começa a trazer outras pessoas junto com ela, porque ela, deixa só um minutinho, mas você está certo, aleluia. É só porque eu vou falar uma última coisa, olha aqui para mim. Aquela mulher, ela começa então a literalmente
evangelizar. Ela era pecadora, mas ela se torna missionária. A última coisa que eu quero te falar, que Deus tem incomodado meu coração, aqui diz que essa mulher deixou o seu cântaro. Sabe o que eu sinto? Que talvez hoje tem muito crente que não está deixando seu cântaro. Precisa haver um espírito de urgência maior no seu coração. Deixa o seu cântaro, vai lá fora e anuncia que só há salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos ter mais pressa para falar de Jesus. Amado, sabe o que eu sinto no meu coração? Que nós precisamos entender que toda igreja ou é uma agência missionária, ou vai se tornar um campo missionário, porque ou a igreja sai para evangelizar, ou a igreja tem que ficar para ser evangelizada. Ou a igreja evangeliza, ou a igreja é evangelizada. O que nós seremos como igreja, Emaús? Nós seremos uma agência missionária que envia missionários, que envia discípulos, que envia evangelistas, ou nós vamos ter que receber um chacoalhar do Espírito, simplesmente porque nós não estamos assumindo o papel que o Senhor já nos outorgou. A gente percebe então que nós temos aqui um crescimento de percepção. Nós temos um crescimento de percepção. Jesus desperta a fé verdadeira. Jesus, ele começa dizendo então, aquela mulher começa chamando Jesus de judeu. Eu sei quem que você é, judeu. Se você parar para perceber, se ela chama Jesus de judeu, ela está se referindo a Jesus como inimigo. Mas depois ela sai da percepção de que Jesus é judeu, e ela chama Jesus como alguém que é maior do que Jacó. Ela vira para ele e fala assim: então porventura você é maior do que o nosso pai Jacó? Ela já mudou a maneira com a qual ela se referia a Jesus. Mas depois ela muda de novo, e ela vira para Jesus e chama Jesus de profeta. Ela fala: eu vejo que tu és profeta, judeu, maior do que Jacó, profeta. Até que no fim ela reconhece: ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é ungido de Deus, ele é o enviado. E aí quando ela sai lá fora e ela chama as outras pessoas, quando as pessoas ouvem Jesus, as pessoas junto com aquela mulher reconhecem: eu sei quem tu és, verso 42, o Salvador do mundo, o Salvador do mundo. Olha o crescimento em percepção a respeito de quem Cristo é. Por quê? Porque ela teve a fé verdadeira despertada. Sabe o que é poderoso? Que aquelas pessoas, elas disseram o seguinte: você sabe que agora nós sabemos que ele é o Messias. O que as pessoas que aquela mulher levou até Jesus falaram? Nós sabemos que ele é o Messias. Não, mulher, porque você nos contou, mas porque nós o ouvimos. Sabe o que vai acontecer no nosso soço? As pessoas vão virar para nós e vão falar o seguinte: nós descobrimos que ele é o Messias, não apenas porque vocês nos falaram, mas porque nós sentimos a presença dele. Que nos nossos eventos nós possamos sentir de maneira real, de maneira palpável, de maneira profunda, a demonstração da glória de Deus. Eu quero te falar aquilo que Jesus virou para os discípulos e falou: erga os olhos, erga a cabeça, vede, os campos já estão brancos, estão prontos para serem ceifados. Eu quero te dizer uma coisa: é tempo de salvação. É tempo de salvação, é tempo de você sair, pregue o evangelho, quer seja oportuna, quer não. Fique de pé onde você está, erga suas mãos aos céus. Vamos cantar uma canção em forma de adoração que simboliza aquilo que aconteceu conosco. Erga suas mãos e declare isso. Viu a sede que havia em mim, sem me ouvir conheceu e me ofereceu